Olá, nação contemporânea! Você que terminou o ID, vai começar agora o ID 2, com o curso Abraão, o Pai da Fé, dia 25 de agosto, às 17 horas, na nossa igreja em São Paulo. Neste curso você vai saber por que Abraão é o pai da fé. Imagine Abraão ter que dizer: filho, você é o sacrifício. Naquele momento, Abraão estava simbolizando o pai e Isaac simbolizava o filho, que voluntariamente se colocou sobre o altar. Abraão teve erros, quedas, momentos de solidão e desespero, mas agarrou-se ao pai, andou com Deus e aos 99 anos, Deus se apresentou e lhe disse: anda na minha presença e ser perfeito. Meu amigo, fé envolve obediência. Obediência a quê? A vontade de Deus expressa aonde? Em sua palavra eterna. Veja o que diz Isaías 48. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Por isso ele é o pai da fé, por sua confiança e obediência a Deus. Então você que terminou o ID, eu te espero domingo às 17 horas para o nosso curso Abraão, o Pai da Fé.